Fala turma, vamos compartilhar conhecimento? O tema é inteligência artificial, um tema que eu gosto muito e que eu tenho uma certa afinidade com ele, então vou explicar para vocês alguns conceitos e algumas definições do que é inteligência artificial. Eu sou o professor Adriano, sou formado em licenciatura em computação, possuo mestrado e doutorado em ciência da computação na área de inteligência artificial e sou professor de programação na Universidade Estadual de Goiás. Bom, o que é inteligência artificial, né? Por que a gente utiliza esse termo? Bom, esse termo é utilizado para a gente dizer que a gente está dando inteligência ao computador, certo? Ou seja, a gente quer fazer com que o computador tenha um certo tipo de inteligência, que ele consiga executar algumas tarefas de forma que ele pareça ser inteligente. Por isso a gente diz artificial. Então, inteligência artificial é essa técnica, né? É a intenção da gente passar a inteligência para o computador. Certo? Então, ensinar alguma coisa para o computador não é uma tarefa tão fácil, certo? Então, uma das primeiras atividades que eles ensinaram para o computador, que a gente conseguiu ensinar para o computador, foi, por exemplo, fazer com que o computador aprendesse a jogar um jogo, como, por exemplo, jogar xadrez e desafiar um ser humano, inclusive até ganhar de um ser humano. Bom, dentro da área de inteligência artificial, a gente tem algumas sub-áreas, né? Porque ensinar o computador tudo e qualquer tipo de coisa não é uma tarefa fácil, como eu disse para vocês. Então a gente dividiu algumas dessas áreas de inteligência artificial e a gente tem uma área, por exemplo, que é a área de machine learning, que é aprendizado de máquina, onde eu vou ensinar algumas tarefas específicas para o computador. Dentre essas tarefas específicas, tem uma que vocês conseguem identificar facilmente, que é, por exemplo, reconhecer se um e-mail que você recebe é um spam ou não. Ou seja, se é uma mensagem que é uma propaganda que você não quer receber, talvez até uma tentativa de passar algum vírus para você, alguma coisa desse sentido. Então, os provedores de e-mail utilizam inteligência artificial para poder reconhecer o título daquele e-mail que você recebeu, através daquelas palavras ali, que muitas vezes são palavras indevidas, né? Para saber se aquele e-mail pode ser ou não um spam. E assim ele classifica esses e-mails que são spam em uma pasta separada, spam, e aí você verifica se aqueles e-mails são ou não spam, né? Se você não acessar aquela pasta, seu provedor de e-mail vai apagar aquilo automaticamente e vai te eliminar de muitos problemas, como por exemplo pegar um vírus de um e-mail indevido. Uma outra tarefa da inteligência artificial, que é uma tarefa bem específica, é o Deep Learning. Certo? O Deep Learning, o aprendizado profundo, né, a gente está passando uma tarefa bem específica mesmo para o computador. Certo? Uma tarefa bem específica seria reconhecer algo em uma imagem. Um dos primeiros exemplos foi, por exemplo, treinar o computador para que ele reconhecesse a imagem de um gato em uma foto ou em um vídeo. Então, para que o computador aprendesse com isso, foram passadas milhares de imagens de gatos, né, vídeos de gatos, e o computador então aprendeu estatisticamente, ou seja, através de estatística, que aquela imagem que ele está vendo ali, né, seria a imagem, por exemplo, de um gato. E ele te dá uma precisão, por exemplo, de 99%, 99,8%, 99,9% de precisão, que naquela imagem possui um animal que é o gato. Imagine então, com 99,9% de chance de acertar, no mínimo ele está definindo que aquilo é um gato ou é um felino. Então, para muitas atividades, né, para reconhecimento computacional, reconhecimento de visão computacional, isso é muito importante. Bom, então a gente sai desse paradigma de que o computador ou a inteligência artificial, a gente está criando um exterminador do futuro, né, como eu mostrei aqui para vocês na imagem. Então a gente sai disso daí e a gente entra em tarefas que são reconhecer imagens, que a gente chama de visão computacional, fazer processamento de linguagem natural, que é, por exemplo, entender um texto ou entender uma fala, converter a sua voz para texto e entender aquele texto. Isso é uma tarefa, por exemplo, dos chatbots, são os robôs de conversação, que é um robô, por exemplo, do Banco Bradesco, né, a BIA. Então a gente sai do exterminador do futuro e hoje, como realidade, a gente tem inteligência artificial, mas a inteligência artificial que a gente utiliza é a BIA do Bradesco, por exemplo, que vai te ajudar a verificar o saldo, o extrato da sua conta ou executar alguma tarefa bancária. Bom, chatbots, pegando o gancho da explicação passada, né, é um dos recursos de inteligência artificial mais utilizados hoje, né? Então, a gente tem chatbots, robôs de conversação que te atendem, por exemplo, pelo aplicativos como WhatsApp, Telegram ou nos próprios sites,
né? Grandes empresas como Burger King, Netflix, Banco do Brasil, todas utilizam chatbots. E a gente tem um fato interessante proposto pelo Alan Turing, que é o pai da computação, que foi, por exemplo, o teste de Turing. O que é o teste de Turing? Ele imaginou, por exemplo, imagine que a gente tivesse A como um computador, B um ser humano, e a gente dividisse com uma cortina, ou tivesse essas pessoas em uma outra sala, né, a gente tivesse uma outra pessoa, um indivíduo C, certo? Conversando, tendo um diálogo com uma máquina e com um ser humano, certo? Então ele faz uma pergunta ou responde alguma pergunta e de repente ele não consegue distinguir se quem está fazendo a pergunta para ele ou se quem está respondendo a pergunta dele é um computador ou um ser humano, certo? A partir do momento que a pessoa, o entrevistado, né, essa pessoa C que estiver do outro lado da sala, não conseguir distinguir, então a gente é capaz de dizer então que essa máquina possui inteligência. Uma outra tarefa que vocês podem imaginar que vai acontecer logo, né, seria, por exemplo, os buscadores, né, entenderem palavras-chave com um contexto, certo? Então, quando você faz uma busca na internet, você faz uma busca por palavra-chave. Se você busca pela palavra laranja, por exemplo, vai aparecer 1 milhão, 1 trilhão de resultados, certo? Só que o computador não sabe distinguir se você está colocando ali laranja fruta ou laranja cor, né? Então a gente tem que ensinar o computador, a gente ensina ele, por exemplo, através de ontologias, que laranja é um fruto, né? Que esse fruto é uma coisa comestível, né? Que esse fruto tem a cor laranja, né? E existem vários tipos de laranja. No meu doutorado eu trabalhei com chatbots, né? E com ontologias, então eu criei um chatbot, um robô de conversação, que conversava com uma pessoa, um especialista de uma área, e ele criava uma ontologia. Então, essa pessoa ensinava ao computador sobre um assunto. Certo? Imagine, por exemplo, então, você ensinar o computador sobre agronomia, você ensinar o computador sobre direito. Né? Então, para que o computador saiba esse tipo de coisa, é preciso que alguém ensine o computador. Certo? Então, um chatbot, como eu construí no doutorado, seria possível que uma pessoa que detenha conhecimento de mecânica, de agronomia ou de engenharia pudesse ensinar um computador, e esse computador possivelmente poderia se transformar em um chatbot, em um robô que poderia ajudar pessoas através do conhecimento que ele recebeu de uma outra pessoa. Quem utiliza, né, as grandes empresas de tecnologia já utilizam inteligência artificial, né, você pode aprender também sobre inteligência artificial com empresas como Microsoft, IBM, né, a Google também fornecem ferramentas que você possa utilizar e aprender sobre inteligência artificial sem dominar tanto matemática. E uma dica por onde começar seria, então, pesquisar sobre Data Science, né? Pesquisar sobre Data Science, sobre linguagens de programação como R, Python, né? Estatística, né? A inteligência artificial utiliza muita estatística, utiliza muitos cálculos matemáticos para que a gente consiga fazer o computador ter um pouco de inteligência. E as palavras-chave aí de professor, né? Seja estudioso, proativo, empreendedor, persistente, tenha metas. Faça um grupo de cooperação, né? Seja cooperativo, procure pessoas que queiram aprender esse assunto com você, busque conhecimento no YouTube, no Khan Academy, né? Compre um curso. Se você tem alguma ideia genial, que tal fazer um crowdsourcing, entrar em uma dessas plataformas de crowdsourcing como a Vaquinha, por exemplo, e encontrar pessoas que possam trabalhar com você nessa sua ideia genial. E não esqueça do professor Adriano se tudo der certo. Quer se destacar? Use a ciência. Bom, pessoal, dúvidas, perguntas, queixas ou lamentações, deixem aqui nos comentários que eu respondo para você, tá bom? Quer me encontrar nas redes sociais, no LinkedIn, Adriano Ferraz, no Instagram, Adriano Ferraz01, ou aqui no meu canal do YouTube. Pessoal, um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau.